Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre a última decisão do Banco Central americano. Na semana passada, o Federal Reserve decidiu manter a taxa de juros americana no mesmo lugar. Até aí não houve novidade. O que mudou e o que realmente importa foi a visão dos membros do Banco Central americano para o futuro. Agora, o Fed vê apenas um corte de juros em 2024. Na última reunião, em março, a autoridade americana ainda acreditava que poderia fazer 3 cortes nas taxas nesse ano. Nessa edição, a gente vai entender o que levou o Banco Central dos Estados Unidos a essa postura mais cautelosa e quais devem ser os caminhos dos juros americanos nos próximos meses. Você também vai entender o xadrez político que está se desenhando na França, a alta do dólar aqui no Brasil e quais foram os impactos das chuvas no Rio Grande do Sul para a inflação brasileira. Então continua com a gente para saber mais sobre todos esses assuntos. Eu sou a Thaís Andréa. E eu sou a Marina Rapa, e hoje é 17 de junho de 2024. Vamos lá? Os juros dos Estados Unidos estão no mesmo lugar desde junho do ano passado. A taxa continua em 5,25% a 5,5%, o maior patamar em 2 décadas. Mais uma vez, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele decidiu não fazer mudanças, mas fez alguns ajustes na rota. O principal deles foi a própria perspectiva para os juros. Ao invés dos 3 cortes mencionados na última reunião para 2024, agora a autoridade sinaliza espaço para apenas uma redução nos juros nesse ano. Caso o plano de um corte seja seguido, a taxa de juros americana ainda deve terminar o ano em um patamar tão alto quanto o visto na véspera da crise financeira de 2008. E aqui vale colocar uma lupa nos números para entender alguns detalhes sobre a decisão. O sumário de projeções econômicas mostrou que 11 dos 19 membros do Comitê de Política Monetária enxergam agora o cenário de um ou nenhum corte de juros como o mais possível. Os outros 8 membros sinalizam 2 cortes. As opiniões mais cautelosas estão convergindo. Dentre o grupo de 11 que compõe a maioria, 4 afirmaram que não deveria haver corte de juros em 2024, e a gente compartilha dessa opinião, inclusive. Em março, essa era a expectativa de apenas 2 membros do Fed. A visão mais cautelosa está relacionada a 2 fatores do cenário econômico dos Estados Unidos: o mercado de trabalho aquecido e a inflação demorando a alcançar a meta. Dados divulgados na última semana mostram que o índice de preços ao consumidor, que é o CPI, esse índice acumula alta de 3,3% nos 12 meses até maio. O núcleo da inflação, que exclui itens mais voláteis e dá uma tendência mais limpa da inflação, ficou em 3,4% no mesmo período. O CPI viveu um período de lentíssima desaceleração entre o fim do ano passado e os primeiros meses de 2024. Maio e abril foram meses de ligeira melhora, mas é cedo para dizer que está garantido o caminho para os preços alcançarem a meta de 2%. O próprio Banco Central americano, aliás, chamou essa melhora da inflação de evolução modesta. Diante de uma realidade mais desafiadora, a projeção dos membros do Fed para a inflação de 2024 piorou. O núcleo do PCI, que é o indicador de preços acompanhado mais de perto pelo Banco Central dos Estados Unidos, esse núcleo deve terminar o ano em 2,8%. Vale lembrar que em março a expectativa estava em 2,6%, e para 2025 a projeção também teve uma ligeira alta. Na prática, o Fed continua a acreditar que a meta de inflação será cumprida somente em 2026, um horizonte distante e repleto de riscos pelo caminho. Nesse sentido, é importante lembrar que o mercado de trabalho dos Estados Unidos continua aquecido. O número de criação de empregos voltou a acelerar em maio e segue acima da média registrada em 2019. A gente falou mais do quadro do mercado de trabalho americano no episódio passado. Com o desemprego baixo, os salários americanos têm subido acima da produtividade e têm gerado uma pressão para os preços. É fato que a melhora dos dados de inflação e o esfriamento no mercado de trabalho podem ganhar solidez e abrir caminho para o Fed promover mais doses de corte de juros neste ano. Mas esse não é o cenário mais provável. A decisão de cortar os juros num ambiente de incerteza elevada tem riscos. A gente acredita que leva tempo para se construir a confiança necessária para começar a flexibilização da política monetária. Na nossa visão, existe uma chance relevante de os juros americanos não caírem em 2024. Se isso acontecer, se realmente as taxas americanas ficarem altas por mais tempo,
quais devem ser as consequências para a economia global? Como isso impacta o Brasil, por exemplo? A Cláudia Rodrigues, responsável pela cobertura internacional da equipe econômica do C6 Bank, explica por que os movimentos do Fed são acompanhados tão de perto e diz o que esperar nesse cenário de juros americanos ainda apertados nos próximos meses. Cláudia, para a economia americana, o que significa a taxa de juros mais alta e por mais tempo? Thaís, antes de partir para esse ponto, vale explicar que a gente está falando da taxa básica de juros, que é chamada Fed Funds Rate. É a partir dela que todas as outras taxas de juros da economia americana são definidas. Então, logicamente, quando os juros básicos estão elevados, todas as demais taxas ficam mais altas. Isso tem alguns efeitos na prática. Pensa que o governo americano, por exemplo, tem a dívida dele referenciada pelos juros. Então, os Estados Unidos estão pagando juros mais altos para conseguirem se financiar. Uma dívida pública mais cara é uma preocupação a qualquer tempo, mas é uma preocupação maior ainda quando as contas do governo não estão no azul, como tem acontecido nos Estados Unidos. A gente tem visto despesas maiores do que receitas por lá, e isso significa que o governo americano não está fazendo uma poupança, digamos assim, para impedir que a dívida suba mais. Claro que os juros mais altos não afetam só o governo. As empresas, as famílias também sentem um custo maior quando vão, por exemplo, financiar um imóvel ou buscar um recurso para um investimento, como ampliação de um escritório ou uma fábrica. E aí, obviamente, existe um efeito em cascata, basta a gente pensar que os juros americanos servem de referência global. É, não tem jeito, a gente está falando aqui da maior economia do mundo, né? Exatamente. Então, falando de modo geral, quando os Estados Unidos têm juros muito altos, fica difícil para os outros países conseguirem cortar muito os juros. Inclusive, a gente viu essa preocupação em falas recentes do presidente do Banco Central do Brasil, embora ele tenha ponderado que não existe uma relação direta entre os juros dos dois países. Bom, a questão é que tudo aponta para um cenário em que o custo do crédito ainda vai ficar elevado no mundo todo por um bom tempo. Porque, como a gente falou agora há pouco, mesmo que o Fed faça o corte, o único corte de juros que ele sinalizou até o final do ano, a taxa vai continuar tão alta quanto ela estava no fim de 2007, antes da crise financeira que abalou os Estados Unidos. E quanto ao dólar, Cláudia? A gente viu na última semana o real perdendo força e a gente vai até falar mais disso daqui a pouco. Mas o que a gente pode esperar da movimentação global do dólar daqui em diante? Via de regra, os juros altos nos Estados Unidos tendem a manter o dólar valorizado. Isso porque a taxa definida pelo Fed também é base para o retorno dos títulos, dos investimentos americanos. Na prática, a tendência é que as pessoas vejam mais vantagem em aplicar dinheiro nos Estados Unidos do que em um país emergente como o Brasil, cuja decisão de investimento envolve mais riscos. Logo, Thaís, a gente pode sim esperar um dólar valorizado ao redor do mundo nos próximos meses. O assunto agora é a França. Na semana passada, o presidente francês Emmanuel Macron dissolveu o parlamento e convocou eleições legislativas. A decisão veio depois de a votação para o Parlamento Europeu consolidar a vitória do Partido Reagrupamento Nacional de Marine Le Pen, o que colocou em xeque a aceitação do presidente. Ao convocar eleições agora, é possível que o governo Macron conviva com o que os franceses chamam de cohabitation, que é quando o presidente coabita o poder com o primeiro-ministro de uma vertente política diferente. Nesse cenário, a agenda reformista do Macron pode perder força, pois cabe ao primeiro-ministro elaborar as políticas internas. A reforma da Previdência conduzida por Macron para reequilibrar as finanças públicas, por exemplo, está sob risco de retroceder, dado que Le Pen foi crítica à mudança nas regras de aposentadoria. O cenário de incerteza política criou uma preocupação entre os investidores em relação à capacidade do governo francês de reduzir seu déficit público elevado. Prova disso é que os títulos de 10 anos da dívida da França, que são considerados um termômetro para o risco político e econômico do país, esses títulos atingiram novas máximas na semana passada. Agora a gente fala de economia brasileira. A inflação teve alta de 0,46% em maio, número acima da expectativa dos analistas de mercado. O resultado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, esse resultado foi influenciado principalmente pelos preços dos alimentos. Isso mostra que os dados do IBGE já começaram a contabilizar os impactos das chuvas no Rio Grande do Sul, estado que é um grande produtor de alimentos como arroz, soja e milho. Em 12 meses, o IPCA acumula alta de 3,9%, um patamar superior ao registrado no mês anterior, quando a variação estava em 3,7%. A gente acredita que maio foi um ponto de virada da inflação. Daqui em diante, a tendência é de alta do IPCA. O setor de serviços ainda é a maior preocupação para o controle dos preços.
A inflação de serviços subjacentes, que desconsidera itens mais voláteis e é acompanhada de perto pelo Banco Central, acumula alta de 4,8% em 12 meses e segue sem sinal de desaceleração. Nos próximos meses, a gente acredita que os preços de serviços continuarão em alta por causa do mercado de trabalho forte, o que sugere que a inflação vai continuar a subir. A gente acredita que o IPCA vai encerrar 2024 em 4,7% e terminar 2025 em 5%. Você tem acompanhado o que tem acontecido com o dólar? Na quarta-feira passada, a moeda americana chegou a R$ 5,41, o valor mais alto desde janeiro de 2023. Ainda que a cotação tenha recuado um pouco nos dias seguintes, esse é o retrato de um movimento visto desde o início do ano. De janeiro para cá, o dólar acumula alta de 10%. Até pouco tempo atrás, a alta do dólar era um fenômeno global, mas em meados de abril essa dinâmica mudou. Desde então, a moeda americana ganhou valor frente ao real, mas perdeu força frente a outras moedas fortes, como mostra o índice DXY. Ou seja, o real se depreciou apesar do movimento de enfraquecimento do dólar no mundo. Na nossa visão, o que entrou na conta é a percepção de uma piora em relação aos riscos fiscais. A dívida pública brasileira está muito elevada e deve continuar subindo nos próximos anos. Além disso, como falamos recentemente, o arcabouço fiscal começa a dar sinais de que pode não se sustentar. Essa incerteza em relação às contas públicas afasta o investidor, que tende a trazer menos dólares para o Brasil. Por esse motivo, a gente acredita que o real deve se manter em patamar depreciado. A gente projeta câmbio de R$ 5,30 ao final de 2024 e de R$ 5,50 ao final de 2025. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quarta-feira, o Banco Central divulga a decisão do Comitê de Política Monetária brasileiro. A gente espera que a taxa Selic fique no patamar atual de 10,5%. Na quarta-feira, o Reino Unido divulga a inflação de maio. O índice vem desacelerando, mas segue pressionado pelos salários elevados. Na quinta-feira, tem decisão de política monetária do Banco da Inglaterra. A expectativa é que a autoridade monetária continue cautelosa e mantenha os juros no patamar atual, que é de 5,25%, esperando por mais evidências de esfriamento da inflação. Na sexta-feira, a gente acompanha o resultado dos índices de gerentes de compra, o PMI do mês de junho dos Estados Unidos, da zona do euro e do Reino Unido. A gente acredita que a atividade americana deve continuar robusta, enquanto na Europa a economia deve manter uma recuperação gradual. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você está ouvindo esse episódio e quer compartilhar com a gente o que achou, é só escrever na nossa caixa de perguntas, que fica logo abaixo da descrição do episódio no Spotify ou ali no campo de comentários do YouTube. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andréa. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!